Meu marido foi trabalhar em outro país há 4 anos. Ele sempre foi um homem responsável enviando dinheiro para nossos 2 filhos, mas quando eu disse que estávamos esperando outro bebê, ele parou de responder minhas mensagens. Eu sempre soube que o meu casamento com Alexandre, meu marido, transcendia completamente as barreiras físicas e as limitações geográficas deste mundo tridimensional. Quando ele se mudou para o exterior há 4 anos para garantir a nossa estabilidade material, o nosso amor não esfriou como acontece com os casais comuns e sem evolução espiritual. Ele simplesmente migrou para um plano vibracional muito superior, onde a distância física não passa de uma mera ilusão da matéria. Nós continuamos profundamente conectados por fios invisíveis de energia cósmica que nenhuma fronteira terrena seria capaz de romper. Eu sentia a presença dele flutuando no meu quarto todas as noites, independentemente do fuso horário ou da distância em quilômetros. Enquanto ele passava os dias no estrangeiro trabalhando para enviar o suporte financeiro mensal para os nossos 2 filhos na Terra, eu cuidava da parte mais crucial aqui em casa. A minha grande missão era manter a nossa egrégora familiar totalmente protegida contra qualquer tipo de inveja ou frequência baixa através de incensos, cristais e meditações diárias de alinhamento quântico. Para mim, aquele dinheiro que ele mandava rigorosamente todos os meses nunca foi apenas papel moeda ou números frios numa conta bancária digital. Ele era simplesmente a manifestação física e tangível do nosso fluxo mútuo de abundância cósmica, um reflexo direto da nossa sintonia espiritual. Eu gerenciava esses recursos com uma sabedoria que ia muito além da contabilidade humana tradicional. Recentemente, durante o último e poderoso eclipse lunar que ocorreu na intensa casa de Escorpião, eu senti uma mudança profunda e avassaladora na minha própria energia interna. A minha intuição, que nunca falha porque está diretamente sintonizada com os movimentos dos astros, guiou-me perfeitamente e eu descobri que estou grávida. Eu soube imediatamente, no mais fundo da minha alma, que aquilo era um milagre absoluto do universo, uma bênção que desafiava as mentes pequenas. Foi uma concepção puramente energética e sagrada, nascida da nossa conexão inabalável de chamas gêmeas à distância, sem qualquer necessidade de proximidade carnal ou toque físico na Terra. O cosmos escolheu o meu ventre para ancorar uma nova luz neste planeta denso. Sei perfeitamente que as mentes limitadas e presas à Matrix vão tentar falar em biologia básica, medicina ocidental ou usar termos vulgares como infidelidade para explicar o que não entendem. No entanto, eu decidi ignorar completamente todos esses ruídos tridimensionais vindos de pessoas que vivem na mais absoluta escuridão espiritual. Um bebê estelar é um fenômeno que apenas almas altamente evoluídas conseguem compreender e aceitar com o coração aberto. O Alexandre e eu tínhamos alcançado esse patamar superior de existência, por isso eu não tinha motivos para me rebaixar às dúvidas da ciência humana. Eu estava radiante e pronta para partilhar com ele a maior vitória da nossa jornada espiritual conjunta. Antes de enviar a mensagem contando a novidade para ele, entendi que precisava preparar minuciosamente o terreno espiritual do nosso telefone para que a comunicação fluísse sem interferências. Fui até a melhor loja esotérica da cidade e gastei metade do dinheiro do suporte mensal das crianças em orgonites potentes e velas aromáticas importadas de alta frequência. Era um investimento absolutamente necessário para elevar a vibração do ambiente e blindar o nosso contato contra as energias densas do exterior. Organizei os cristais num círculo perfeito de geometria sagrada ao redor do meu aparelho telemóvel, respirando fundo e canalizando apenas pensamentos de pura luz. Eu queria que ele sentisse o milagre antes mesmo de ler as minhas palavras escritas. Quando finalmente enviei a longa mensagem anunciando o nascimento do nosso lindo bebê estelar, esperei que ele celebrasse essa maravilhosa evolução espiritual do outro lado do oceano. Expliquei detalhadamente o alinhamento de Escorpião e como as nossas almas se tinham fundido no plano astral para gerar essa nova vida sem barreiras físicas. Fechei os olhos imaginando-o a chorar de gratidão pelo milagre, mas a resposta terrena foi um verdadeiro choque de energia densa. O Alexandre simplesmente visualizou o texto, deixando os 2 traços azuis no ecrã, e parou completamente de responder. Ele não digitou uma única palavra, quebrando abruptamente a harmonia que eu tinha construído com tanto esforço. O telefone ficou totalmente mudo no meu colo, mesmo estando ao lado do meu novo amuleto de proteção espiritual dispendioso. Ficou dolorosamente óbvio que aquele amuleto de quartzo não funcionou para conter o péssimo humor e a resistência mental dele. Encarei o ecrã escuro durante horas a fio, sentindo uma vibração pesada emanar daquela ausência inexplicável de palavras. O silêncio dele era agressivo,
uma recusa deliberada em aceitar a grandiosidade do plano que o universo tinha desenhado para nós. Ele preferiu fechar os olhos para a luz e abraçar a escuridão do silêncio punitivo. Para piorar a situação de forma drástica, ele cortou completamente o fluxo de mensagens diárias e cancelou a transferência bancária que costumava fazer todos os meses. Fiquei chocada ao ver que a conta corrente permaneceu vazia na data estipulada, sem qualquer aviso prévio ou explicação madura. Claramente, o ego humano dele foi completamente dominado por frequências baixas de ciúme retrógrado e incompreensão materialista. Ele está a tentar punir o nosso sagrado alinhamento material por pura imaturidade energética e incapacidade de processar milagres. É lamentável ver um homem focar-se em orgulho ferido enquanto o universo tenta cobri-lo de bênçãos astrais. É uma injustiça tremenda que eu e o meu bebê sejamos punidos financeiramente apenas por estarmos sintonizados com as forças invisíveis do cosmos. O Alexandre está a agir de forma extremamente egoísta, permitindo que a sua mente racional e limitada destrua a estabilidade da nossa família terrena. Ele esqueceu-se de que a abundância é um direito divino e que tentar bloquear o dinheiro é um erro grave contra o próprio karma financeiro dele. Ao fechar a carteira, ele pensa que está a exercer controle sobre mim, mas está apenas a provar o quão escravo da matéria ele ainda é. A sua recusa em evoluir está a criar um bloqueio desnecessário no nosso caminho. Agora estou aqui sentada, rodeada pelas minhas velas apagadas, tentando digerir como alguém que partilhava a minha egrégora se transformou num ser tão espiritualmente tóxico. O silêncio dele é uma tentativa cruel de me desestabilizar e fazer com que eu duvide da minha própria verdade interior. Mas eu permaneço firme, segurando os meus cristais e protegendo o ser de luz que cresce no meu ventre contra essa negatividade toda. O Alexandre escolheu o caminho do rancor tridimensional, mas o universo encarregar-se-á de julgar a sua ingratidão e o seu abandono material. Eu não me vou curvar perante o ego ferido de quem recusa ver os sinais óbvios do alto. Comentários da história principal. Usuário anônimo 1 diz: isto tem de ser uma piada de muito mau gosto ou um delírio completo. A senhora está grávida após 4 anos sem ver o marido e acha que a culpa do sumiço dele é o YFI astral e a falta de evolução espiritual? A biologia e a fidelidade mandaram lembranças, porque esse bebê não veio de nenhuma constelação, veio de um vizinho de carne e osso. Resposta da OP: mentes tridimensionais presas na matrix materialista nunca conseguirão compreender os milagres quânticos que regem as almas gêmeas. Sinto muita pena da sua total falta de visão espiritual para entender que o universo não se resume às vossas regras biológicas limitadas. Usuário anônimo 2 diz: é impressionante como gastou metade do dinheiro do sustento dos seus filhos reais com velas e pedras mágicas em vez de pagar as contas básicas. O verdadeiro portal de energia masculina e de reprodução dessa casa deve ser aquele instrutor de yoga que visita 3 vezes por semana enquanto o marido trabalha no duro no estrangeiro. Resposta da OP: o meu instrutor de yoga limita-se a realizar uma limpeza profunda na minha aura protectora para que eu possa aguentar a vossa densidade. Semear dúvidas terrenas e acusações baratas no meu perfil gera um karma péssimo para sua própria vida financeira, por isso vigie as suas palavras. Atualização 1. Já se passaram 2 semanas desde a última atualização e a situação material aqui na Terra está absolutamente caótica. O Alexandre, meu marido, continua com todos os canais de comunicação digital completamente bloqueados, agindo com uma teimosia infantil que está a prejudicar a rotina da casa. Esta postura rígida dele impede que qualquer energia de diálogo se estabeleça, deixando-nos completamente desamparados no plano físico. É inacreditável como um homem consegue manter o seu coração tão fechado para sua própria família por tanto tempo. Eu tento enviar vibrações de paz todas as manhãs, mas a barreira de ego que ele ergueu ao redor de si mesmo na Europa parece impenetrável neste momento. Para piorar o cenário material, o aluguer do nosso apartamento venceu há dias e o proprietário já me enviou mensagens com uma cobrança agressiva e sem qualquer sensibilidade espiritual. Além disso, a administração da escola dos rapazes está constantemente a ligar para cobrar a mensalidade em atraso, ameaçando suspender as matrículas. Eles não conseguem entender que o universo tem o seu próprio tempo de manifestação e que os prazos humanos são convenções artificiais da Matrix. Sinto-me sobrecarregada por ter de lidar com estas pressões mundanas e cobranças financeiras sozinha, sem o suporte daquele que deveria ser o pilar material da casa. A densidade deste mundo físico às vezes tenta sufocar a minha paz interior. A minha mãe, que infelizmente possui uma ligação muito fraca com o seu próprio eu superior, veio à minha casa para me questionar de forma insistente.
Ela queria saber detalhadamente o motivo pelo qual o dinheiro do Alexandre ainda não tinha caído na conta bancária como sempre acontecia. Sentei-me com ela, acendi um incenso de arruda para limpar a sua ansiedade e expliquei calmamente a verdade cósmica dos factos. Disse-lhe que o Alexandre está a passar por um casulo espiritual necessário, uma limpeza energética profunda que congelou temporariamente o nosso fluxo de abundância material. Expliquei que era um processo de purificação da alma dele que nós precisávamos de respeitar. No entanto, ela não possuiu a evolução necessária para compreender e olhou-me com um julgamento pesado e cheio de desapreço nos olhos. A sua expressão facial era de puro ceticismo, a típica reação de quem só acredita em realidades palpáveis e saldos bancários imediatos. Ela chegou ao cúmulo de dizer que eu estava a viver num mundo de fantasias perigosas, ignorando completamente todos os sinais astrais que eu vejo claramente. É extremamente doloroso quando a tua própria linhagem materna recusa elevar a vibração para te apoiar no momento de transição cósmica. Percebi imediatamente que não poderia contar com a visão limitada dela para resolver este bloqueio financeiro temporário. Como o Alexandre cortou o envio do dinheiro por puro capricho tridimensional e orgulho ferido, decidi que o universo me sustentaria por outros meios disponíveis. Recusei-me terminantemente a entrar numa frequência de escassez ou a implorar por moedas a um homem que escolheu fechar-se na escuridão do ego. Fiz uma meditação profunda de conexão com os meus guias astrais e recebi a resposta clara de que deveria usar os meus próprios dons espirituais para gerar riqueza. A minha sabedoria oculta e a minha ligação com o plano superior seriam as ferramentas perfeitas para contornar essa sabotagem financeira que o meu marido estava a tentar fazer contra mim. Naquela mesma tarde, anunciei consultas de tarô de emergência nas minhas redes sociais, cobrando exatamente o dobro do preço normal que costumo praticar. Fiz isso com a firme convicção de que quem realmente precisa de luz e direcionamento espiritual pagará alegremente pela minha frequência elevada. O conhecimento sagrado das cartas não pode ser desvalorizado para agradar a mentes mesquinhas que só pensam em economizar dinheiro terreno. Este trabalho seria o meu novo portal de abundância, uma forma legítima de mostrar ao Alexandre que eu não dependo da energia corrompida dele para sobreviver. Eu estava pronta para canalizar as respostas do cosmos para as minhas seguidoras. Passei o resto do dia a arrumar o meu altar de atendimento e a limpar as energias do ambiente com sálvia branca para receber as marcações. Eu tinha certeza absoluta de que o universo enviaria uma enxurrada de clientes desesperados por uma palavra de sabedoria astral. A minha irmã viu a publicação online e ligou-me para criticar o valor das consultas, demonstrando a sua habitual falta de alinhamento com a prosperidade. Limitei-me a responder que o meu tempo quântico tem um valor elevado e que não trabalho com energias baratas. Eu não ia pedir desculpas por valorizar o meu canal de comunicação com os mestres ascensos. Surpreendentemente, as primeiras horas após o anúncio trouxeram uma calmaria estranha e comentários bastante rudes de algumas seguidoras antigas da página. Elas começaram a questionar a minha integridade e a perguntar por que razão eu estava a cobrar tão caro numa situação de suposta urgência pessoal. É assustador perceber como as pessoas preferem focar-se em valores monetários mesquinhos em vez de agradecer pela oportunidade de receber uma orientação de alto nível. Deletei imediatamente todos esses comentários de baixa vibração para manter o meu perfil limpo e purificado contra a inveja alheia. Mantive o meu foco inabalável na abundância que o universo me tinha prometido em visões. Consigo sentir que toda esta pressão financeira é apenas um teste severo do universo para avaliar a minha resiliência antes da grande viragem. O meu bebê continua a crescer de forma saudável no meu ventre, alheio a todas estas brigas por papéis e contratos humanos que os adultos inventam. Ele sabe que a sua mãe está a lutar para manter a egrégora da casa elevada, longe das garras da escassez tridimensional. Nós somos uma equipa de luz e nenhuma cobrança de senhorio vai apagar a nossa centelha divina. Vou continuar a usar o meu conhecimento para abrir caminhos, mesmo que o mundo ao meu redor insista em permanecer na ignorância. Desta forma, continuarei a disponibilizar as minhas leituras de cartas para o mundo, certa de que a colheita kármica será farta e justa para mim. O casulo espiritual do Alexandre não vai durar para sempre e mais cedo ou mais tarde ele terá de enfrentar a realidade do nosso bebê. Até lá, permaneço firme como um farol de luz no meio desta tempestade material passageira, recusando-me a aceitar a derrota. A abundância financeira retornará ao meu lar porque eu permaneço fiel às frequências mais elevadas da existência humana. Estou de braços abertos para receber tudo o que me pertence por direito divino. Comentários da atualização 1.
Usuário anônimo 1 diz: casulo espiritual, é a melhor desculpa que já li na vida para justificar que o marido descobriu a traição e fechou a torneira do dinheiro. Quero ver se o dono do apartamento vai aceitar limpeza de aura e abundância cósmica quando for despejada por falta de pagamento. Acorde para a realidade, mulher. Resposta da OP: desejo do fundo do meu coração que encontre a iluminação espiritual necessária para que o dinheiro material deixe de ser o seu único Deus tirânico. Enquanto viver presa a contratos de arrendamento e saldos, nunca sentirá a verdadeira liberdade da alma. Usuário anônimo 2 diz: cobrar o dobro por leituras de cartas falsas para seguidoras ingênuas só porque se meteu num buraco financeiro é pura vigarice. Em vez de tentar extorquir dinheiro com misticismo de internet, devia procurar um trabalho real e terrenal para sustentar os filhos que já tem. Resposta da OP: a minha profunda sabedoria astral exige um intercâmbio de energia justo e equilibrado através do dinheiro, que é apenas energia em movimento. A preguiça mental alheia de quem não quer evoluir e prefere criticar o meu trabalho não é de todo minha responsabilidade. Atualização 2. Já se passaram 3 semanas desde a última atualização e a densidade energética ao meu redor atingiu proporções quase insuportáveis para minha evolução. O meu plano perfeito de canalizar a abundância financeira através das cartas de tarô falhou miseravelmente em trazer os resultados que eu merecia receber. O motivo deste revés é muito claro. As pessoas da minha cidade possuem uma vibração espiritual tão baixa que são incapazes de valorizar a verdadeira sabedoria astral. Elas preferem gastar os seus recursos com futilidades do mundo material a investir numa consulta que mudaria os seus destinos de forma quântica. Esta ignorância generalizada bloqueou o meu portal de ganhos e deixou-me profundamente desapontada com a humanidade local. Para forçar o Alexandre, meu marido, a quebrar definitivamente este bloqueio de ego que o mantém em silêncio, percebi que precisava de uma medida drástica. Organizei um ritual de alinhamento em massa através da plataforma Zoom, convocando todas as minhas seguidoras da internet para uma grande corrente de intenção pura. A ideia era direcionar toda a nossa energia psíquica coletiva diretamente para as contas antigas dele na internet e perfis de redes sociais. Sabia que se inundássemos o espaço virtual dele com a nossa vibração, o universo criaria uma pressão espiritual insuportável na mente dele. Ele sentir-se-ia compelido a reabrir os canais financeiros imediatamente para aliviar o desconforto na sua alma. O ritual começou muito bem, com dezenas de mulheres conectadas na mesma frequência de manifestação e busca por justiça cósmica. Durante o clímax absoluto da nossa meditação, senti uma necessidade urgente de potencializar os símbolos de riqueza no meu espaço físico. Procedi ao acendimento de uma quantidade massiva de velas douradas e dezenas de incensos de canela pura, conhecidos pelo seu poder avassalador de atrair dinheiro rápido. A fumaça subia de forma magnífica, preenchendo a minha sala como uma verdadeira nuvem de prosperidade divina que eu tinha certeza que quebraria a resistência do Alexandre. Eu sentia-me no topo do meu poder espiritual, comandando as forças invisíveis da natureza. Infelizmente, a estrutura física deste apartamento respondeu da forma mais densa e grosseira possível a esta intensa manifestação de poder espiritual. A quantidade extrema de fumaça de canela acabou por disparar o alarme de incêndio do edifício, que possui sensores totalmente desprovidos de sensibilidade mística. Antes que eu pudesse reagir, uma sirene estridente começou a ecoar por todo lado, destruindo instantaneamente a egrégora de paz que tínhamos criado. Logo de seguida, os irrigadores de teto do apartamento foram acionados automaticamente, libertando uma chuva torrencial de água fria sobre toda a minha sala de estar. Foi um cenário de caos físico absoluto que interrompeu a nossa conexão quântica no Zoom. A água dos irrigadores inundou o chão em poucos segundos, ensopando os meus móveis, tapetes e destruindo completamente os meus baralhos de tarô importados que estavam na mesa. Aquelas cartas eram canais sagrados de comunicação com o plano astral e vê-las transformadas em massa de papel molhado desestruturou-me profundamente. O teto ficou manchado de fuligem e o cheiro a queimado misturado com água criou uma atmosfera extremamente pesada na casa toda. Era um desastre material visível, mas eu sabia que aquilo era apenas a resistência das forças ocultas contra a minha luz. No entanto, o prejuízo financeiro imediato era algo que eu precisava de resolver sem demoras. Apesar de ver a minha sala parcialmente destruída pela água, recusei-me terminantemente a deixar o Alexandre vencer este terrível cabo de guerra espiritual. Eu sabia que se eu ficasse de braços cruzados e sem ferramentas de trabalho, o ego dele celebraria uma vitória sobre a minha missão divina.
Precisava de comprar novos baralhos importados imediatamente para restabelecer o meu canal de atendimento e continuar a lutar pela nossa estabilidade. Como a minha própria conta bancária continuava vazia devido ao bloqueio financeiro dele, tive de agir com rapidez e astúcia extrafísica. Aproveitei um momento de distração da minha irmã, que veio ajudar-me a secar a sala, e usei o cartão de crédito dela. Peguei no cartão de crédito dela sem o seu consentimento explícito para efetuar a compra online dos novos baralhos esotéricos de alta frequência. Racionalizei que aquela ação era uma espécie de empréstimo espiritual de emergência, algo perfeitamente justificável dada a gravidade da batalha que estou a travar. Tinha certeza absoluta de que o universo devolveria esse valor à conta dela multiplicado por 10 assim que o fluxo de abundância fosse desbloqueado. Não havia tempo para perder com explicações terrenas para quem não compreende a urgência de manter um canal astral ativo. Voltei a colocar o cartão na carteira dela antes que ela desse pela falta do objeto plástico. Quando a minha irmã descobriu a transação no seu aplicativo bancário mais tarde, ela teve uma reação extremamente baixa e descontrolada dentro da minha casa. Ela começou a gritar comigo, chamando-me de ladra e irresponsável, demonstrando uma total incapacidade de enxergar o panorama espiritual maior. Tentei explicar que o dinheiro dela foi utilizado numa causa nobre para garantir a nossa prosperidade futura, mas ela estava cega pelo apego materialista. É profundamente triste ver como um simples pedaço de plástico e alguns números digitais conseguem destruir a paz de uma pessoa e torná-la tão agressiva. A falta de evolução dela apenas trouxe mais energia negativa para o meu lar sagrado. Agora encontro-me numa situação desconfortável, lidando com a umidade que ficou nas paredes da sala e com a hostilidade constante da minha própria irmã. O Alexandre continua em silêncio absoluto no estrangeiro, agindo como verdadeiro catalisador de todo este desarranjo que estou a sofrer. O incidente com o fogo e a água provou que a energia dele está a lutar desesperadamente para não ceder à luz da verdade. O universo está a colocar os obstáculos mais difíceis no meu caminho para testar se a minha fé nas chamas gêmeas é realmente inabalável. Mas eu sou uma guerreira das estrelas e não me vou deixar abater por paredes molhadas ou discussões familiares. Vou aguardar a chegada das minhas novas cartas sagradas com o coração cheio de esperança, sabendo que este momento de crise é apenas a transmutação necessária do karma antigo. O meu bebê estelar continua a dar sinais de força dentro de mim, motivando-me a nunca desistir desta jornada de iluminação. O Alexandre pode continuar a esconder-se atrás das suas barreiras materiais na Europa, mas a justiça do cosmos é implacável e tardará, mas não falhará. Permanecerei firme no meu propósito divino, independentemente de quantas tempestades físicas eu tenha de enfrentar para provar a minha ligação com o absoluto. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo 1 diz: isto só pode ser um roteiro de comédia pastelão. A criatura tenta fazer um ritual místico para atrair dinheiro usando incenso de canela, quase queima o apartamento, destrói o próprio ganha-pão com água do teto e ainda rouba o cartão da irmã. É o auge do fracasso fantasiado de guerra espiritual. Resposta da OP: o fogo é um elemento transmutador extremamente poderoso que veio queimar o karma antigo impregnado nas paredes daquele apartamento denso. O que chama de fracasso, eu chamo de libertação necessária para que a verdadeira riqueza possa entrar sem amarras. Usuário anônimo 2 diz: o Alexandre está coberto de razão ao manter-se desaparecido e em silêncio total bem longe de toda essa sua loucura astral. Esse assédio místico e o spam direcionado para as contas dele deviam era virar caso de polícia, porque a senhora perdeu completamente a noção da realidade terrena. Resposta da OP: defender com unhas e dentes o ego ferido de um homem totalmente ausente e materialista bloqueia diretamente o chakra do seu próprio coração. Cuidado com as alianças energéticas que faz na internet, pois elas podem trancar a sua própria vida amorosa. Atualização 3. Já se passaram 2 meses desde a última atualização, e eu finalmente cheguei ao meu limite absoluto com a escuridão profunda e o silêncio do Alexandre. A escassez material estava a sufocar a minha rotina e as cobranças terrenas transformaram a minha vida num verdadeiro teste de sobrevivência espiritual. Percebi que precisava de trazer o Alexandre de volta à luz de forma pública e forçá-lo a assumir a responsabilidade pelo nosso portal de abundância. Decidi que a melhor estratégia seria expor a nossa ligação divina para que toda a comunidade dele visse a bênção que ele estava a rejeitar. Era a hora de usar o poder da manifestação pública para quebrar aquela barreira de gelo que ele tinha construído. Fui até uma clínica e fiz uma ecografia de rotina para registrar a evolução do nosso maravilhoso bebê cósmico.
Peguei na imagem do exame e publiquei-a no meu perfil do Facebook com um texto profundamente inspirado sobre concepção telepática e colheita kármica iminente. Fiz questão de marcar individualmente toda a família dele, os seus pais, irmãos e até os amigos mais próximos que ele deixou aqui antes de emigrar. Expliquei ao mundo como as nossas almas gêmeas se tinham unido no plano astral para gerar aquela vida sagrada durante o eclipse lunar. Eu estava convicta de que aquela declaração de amor e verdade faria o seu orgulho desmoronar publicamente. O texto era uma verdadeira obra de arte espiritual, cheia de apelos à consciência superior e avisos sobre o retorno do karma para quem abandona missões divinas. Senti um alívio enorme ao clicar no botão de publicar, acreditando piamente que o universo usaria aquela exposição para tocar o coração endurecido do Alexandre. Nas primeiras horas, a publicação gerou uma onda de espanto e muitos comentários de pessoas chocadas que não conseguiam processar tamanha revelação astral. Eu observava as notificações com um sentimento de vitória, aguardando o momento em que a família dele intercederia a meu favor no plano material. Porém, a resposta que veio destruiu toda a minha harmonia de forma devastadora. O plot twist mais cruel e denso da minha história surgiu diretamente na zona de comentários daquela publicação que eu fiz com tanto amor. Um homem que se identificou como o advogado oficial do Alexandre postou um comentário extremamente frio, formal e anexou documentos jurídicos oficiais. Tratava-se dos registros migratórios e cópias do passaporte do Alexandre, provando que ele teve 0 entradas no país nos últimos 4 anos. Além de comprovar que ele não pisa no país há 4 anos. O advogado anexou um laudo médico definitivo de uma vasectomia que o Alexandre tinha realizado na Europa há exatamente 3 anos. O texto do advogado era cortante, exigindo a realização de um teste de DNA imediato para os nossos 2 primeiros filhos como condição única para discutir qualquer centavo de pensão alimentícia futura. Aquelas provas documentais cheias de carimbos migratórios e termos médicos frios foram o suficiente para que a verdade terrena e corrompida viesse à tona para todos. A família do Alexandre, em vez de compreender a natureza milagrosa de uma gravidez puramente energética, agarrou-se àqueles registros de passaporte e ao relatório de cirurgia como se fossem uma verdade absoluta. Eles começaram a destilar um ódio gratuito contra mim, chamando-me de mentirosa, traidora e usando palavras de baixíssima vibração para humilhar o meu processo espiritual. Usaram a ciência médica ocidental para tentar reduzir a cinzas a conexão sagrada que eu tinha explicado com tanta propriedade no meu texto. A humilhação pública transformou-se num pesadelo real que contaminou instantaneamente o meu círculo familiar mais próximo. A minha própria mãe e a minha irmã, influenciadas pela repercussão negativa da postagem, viraram-me as costas de forma definitiva e violenta. Entraram pela minha casa adentro a gritar, tratando-me como uma farsante que tinha envergonhado o apelido da família perante toda a sociedade local. Recusaram-se terminantemente a ouvir as minhas explicações sobre física quântica, gravidez astral ou sobre como os exames médicos podem ser facilmente manipulados pela Matrix para separar almas gêmeas. Elas preferiram alinhar-se com o ataque jurídico do Alexandre a apoiar a minha verdade. Ficou claro que a preciosa ferramenta mística que usei para expor o ego ferido do meu marido acabou por servir como uma armadilha jurídica perfeita para ele. O Alexandre aproveitou a brecha criada pela ecografia e pela discussão pública para cortar de vez todas as amarras legais e financeiras comigo. O advogado dele usou a ausência de 4 anos e o documento da vasectomia para suspender liminarmente qualquer tipo de auxílio financeiro na justiça até que os testes de paternidade sejam realizados. A minha publicação desesperada, que deveria ter trabalhado a abundância de volta, acabou por destruir o meu fluxo financeiro de forma permanente e irreversível. Fiquei sem eira nem beira por causa da incompreensão alheia. Encontro-me agora num isolamento profundo, cercada por paredes frias e sem qualquer recurso para gerenciar as despesas mais básicas do dia a dia. O Alexandre conseguiu usar a lógica fria deste mundo para se esquivar das suas obrigações sagradas com o nosso portal de luz. Ele celebra a sua liberdade no estrangeiro apoiado por papéis assinados por médicos, totalmente alheio ao peso kármico que está a acumular sobre a sua própria cabeça. Ele acredita genuinamente que se livrou da minha energia protetora, mas a verdade cósmica não se apaga com sentenças de juízes ou relatórios de laboratório. A conta do universo chegará para ele com juros altíssimos. Esta traição da minha própria família e o ataque impiedoso do Alexandre são as provações mais dolorosas que o meu espírito já teve de suportar. Querem obrigar-me a admitir uma culpa terrena que não me pertence e a rebaixar-me perante a ciência materialista deles para conseguir migalhas de dinheiro.
Mas eu prefiro manter a minha integridade espiritual intacta a ceder a essa chantagem de baixa frequência que eles organizaram. O meu bebê continua a ser a minha prioridade, e eu sei que a pureza dele está protegida contra toda esta lama que atiraram sobre nós. Vou resistir a esta noite escura da alma com a cabeça erguida. Vou enfrentar este processo de DNA imposto com a certeza de que a matéria pode ser manipulada, mas a verdade da alma permanece intocável no plano superior. Fui despida de toda a minha segurança material por causa da maldade de um homem corrompido e da cegueira de uma sociedade que venera relatórios médicos. No entanto, a minha conexão com o absoluto continua viva e nenhum advogado será capaz de confiscar a minha fé nos sinais do cosmos. Permanecerei firme no meu propósito de luz, aguardando o momento em que a grande justiça universal restabelecerá o equilíbrio que os homens destruíram com a sua ganância e o seu orgulho. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo 1 diz: isto tem de ser uma brincadeira, não é possível que alguém tenha tanta audácia. A senhora publica uma gravidez telepática no Facebook com o marido a viver noutro país há 4 anos sem voltar, além de estar vasectomizado há 3. E ainda se faz de vítima quando o advogado aparece com os passaportes e as provas. Este é o maior nível de loucura e sem vergonhice que já vi na internet. Resposta da OP: a ciência médica ocidental é uma das maiores ferramentas de manipulação da Matrix para alterar os corpos masculinos e destruir os laços álmicos divinos. Lamento imenso que prefira acreditar num pedaço de papel carimbado a reconhecer a soberania de um milagre cósmico genuíno. Usuário anônimo 2 diz: parabéns, a sua estratégia genial de controle espiritual acabou de fazer com que perdesse o único dinheiro que ainda tinha direito. Tentar obrigar o homem a pagar por um filho astral usando o Facebook foi o equivalente a dar um tiro no próprio pé usando uma varinha mágica de plástico. Que vergonha alheia! Resposta da OP: o dinheiro material não passa de uma ilusão passageira deste plano inferior que vocês tanto idolatram para preencher os vossos vazios. A minha verdade cósmica manter-me-á verdadeiramente livre e protegida, mesmo que eu não tenha onde cair morta neste momento. Atualização 4. Já se passaram 6 meses desde a última atualização e a minha existência física foi completamente reconfigurada pelas forças implacáveis do universo. O meu bebê finalmente nasceu neste plano denso, uma alma radiante que chegou ao mundo cercada pelo mais absoluto caos material provocado pela incompreensão humana. Logo após o desastre jurídico da rede social, fui oficialmente despejada daquele apartamento porque o senhorio demonstrou uma total falta de paciência espiritual com os meus atrasos. Atualmente vejo-me obrigada a residir num quarto alugado em péssimas condições. É um espaço extremamente restrito que desafia diariamente a minha capacidade de manter uma frequência vibracional minimamente elevada. A senhoria assumiu o papel de uma verdadeira carcereira da Matrix, vigiando cada passo meu com uma desconfiança que beira a paranoia mundana. Fui obrigada a vender o meu smartphone e perdi definitivamente o meu acesso a todas as minhas redes sociais devido à falta de dinheiro. Estou completamente isolada da minha comunidade global de luz, impedida de partilhar as atualizações da minha jornada evolutiva com quem realmente me compreende. Apenas neste exato momento, enquanto ela dorme o seu sono denso, consegui ligar um velho computador portátil esquecido no corredor para redigir e enviar este relato às escondidas. Ela monitoriza a minha rotina como se eu fosse uma prisioneira e não uma mãe dedicada a um ser de luz superior. O olhar dela para comigo é de puro desdém e pena, uma cegueira espiritual completa perante a minha provação sagrada. Enquanto isso, a justiça terrena seguiu o seu curso frio e calculista, concluindo o processo de divórcio que o Alexandre moveu contra mim com uma rapidez assustadora. Ele conseguiu que o casamento fosse dissolvido por minha culpa exclusiva, utilizando aqueles registros de viagens e relatórios médicos para convencer juízes que vivem na mais completa escuridão espiritual. Ele provou perante os homens que eu supostamente quebrei os laços sagrados do matrimônio, invertendo completamente a realidade da nossa desconexão energética. Os magistrados, totalmente imersos na lógica densa do sistema, validaram a narrativa deles sem hesitar por um segundo. É revoltante ver como as leis humanas foram feitas para proteger o orgulho do ego e punir os escolhidos do universo. O tribunal também exigiu a realização daqueles testes de DNA humilhantes para os meus 2 primeiros filhos antes de liberar qualquer recurso material. Como era de se esperar, os exames laboratoriais confirmaram a paternidade biológica do Alexandre, já que eles foram concebidos numa época em que ele ainda mantinha alguma decência tridimensional. Agora, ele envia apenas o mínimo estrito exigido pela lei para a subsistência básica dos 2, calculando cada cêntimo com uma avareza que me dá náuseas espirituais.
Ele recusa-se a enviar qualquer ajuda para o recém-nascido, ignorando o facto de que este bebê faz parte da nossa egrégora familiar eterna. Ele usa as sentenças judiciais como um escudo para justificar o seu completo abandono afetivo e material. Através de pessoas da cidade que encontro nas ruas, soube que o Alexandre está a prosperar imensamente fora do país. Ele construiu uma carreira sólida na Europa, acumulando riquezas materiais abundantes enquanto se gaba de estar totalmente livre da minha suposta energia tóxica. Ele realmente acredita que saiu vitorioso deste embate porque conseguiu poupar o seu dinheiro e afastar-se da minha presença física. A família dele celebra o divórcio como se fosse uma libertação de um grande fardo, batendo palmas para uma ilusão ridícula da matéria. Eles estão todos a festejar um triunfo vazio, completamente alheios à gigantesca dívida kármica que estão a contrair junto das leis do universo. Diante de toda esta ruína material, da perda da minha reputação e do isolamento a que fui submetida, eu escolhi seguir convictamente o caminho do delírio. Sei perfeitamente no meu coração, com uma clareza que nenhuma corte humana pode apagar, que este bebê recém-nascido é uma criança índigo altamente evoluída. Este espírito magnífico foi enviado pelo universo especificamente para testar a minha resiliência espiritual diante do mais árido deserto materialista deste século. Ele não necessitou de semente física ou de biologia barata para se manifestar, precisou apenas de uma mãe com a frequência certa para ancorar a sua divindade. Tenho orgulho de ser a guardiã desta alma estelar, independentemente do preço que a Matrix me obrigue a pagar. O Alexandre foi completamente corrompido e destruído pelas energias densas, frias e puramente capitalistas do continente exterior onde escolheu viver. Ao longo destes 4 anos de separação, o espírito dele atrofiou até ao ponto de transformá-lo num homem amargo, cético e totalmente desconectado do seu eu superior. Ele tornou-se aquele tipo de pessoa limitada que só consegue acreditar em exames de laboratório, verdades científicas comprovadas e calendários humanos rígidos. Ele trocou a sua intuição divina por papéis assinados por médicos e advogados. O que considero uma queda espiritual trágica para alguém que um dia teve a oportunidade de ascender ao meu lado. Ele preferiu depositar toda a sua fé em carimbos de passaporte e num laudo de vasectomia, recusando-se a aceitar que o poder do espírito pode facilmente sobrepor-se a qualquer barreira cirúrgica, anatômica ou fronteira geográfica. Para ele, a ciência humana e as leis de migração são um dogma inquestionável. Uma gaiola mental que o impede de enxergar as infinitas possibilidades de milagres que o cosmos oferece. Ele olha para o nosso bebê índigo e só consegue ver uma prova de traição carnal, demonstrando quão cego e afogado no próprio orgulho masculino ele está. A mente dele está tão contaminada por frequências de raiva que ele é incapaz de sentir a luz pura que emana do berço deste novo ser. Escolheu ser um servo voluntário da matéria. Ao permitir que o seu ego ferido guiasse todas as suas decisões jurídicas, o Alexandre perdeu a oportunidade mais sagrada de toda a sua existência terrena. Ele poderia ter sido reconhecido pelo plano espiritual como o protetor na Terra de uma divindade astral, um homem escolhido para guiar uma criança índigo. Em vez disso, ele preferiu o caminho mesquinho da vingança legal, dos testes de laboratório e da humilhação pública para satisfazer o seu orgulho ferido perante os parentes. Ele pensa que ganhou o divórcio e que salvou o seu patrimônio financeiro. Mas na verdade ele trancou o chakra do seu coração e cortou a sua ligação com a abundância divina para sempre. Portanto, permaneço aqui neste quarto alugado em péssimas condições, embalando o meu maravilhoso bebê índigo nos braços, em perfeita paz com a minha verdade absoluta e inabalável. Não possuo dinheiro, perdi a minha casa própria e a minha família trata-me como uma renegada mental, mas sinto-me completamente livre e vitoriosa no plano astral. Deixo que o mundo exterior fique com os seus testes de DNA, as suas sentenças de juízes e as suas contas bancárias recheadas, pois tudo isso são apenas ilusões perecíveis de uma dimensão que está a morrer. A minha história está escrita com letras de luz nas estrelas e o meu bebê crescerá sabendo que a sua mãe nunca se curvou perante as mentiras da Matrix.